vai abrir aqui o nosso diálogo semanal de segurança com essa mensagem aqui que recebemos do nosso cliente, que é o momento que completa a sua jornada. Essa foi a informação que a gente recebeu, o comunicado informativo que a gente recebeu da Ipiranga, né? 25 de julho, Dia do Motorista. Nesse mês, celebramos o Dia do Motorista, uma data para reconhecer a dedicação e a responsabilidade desses profissionais que movimentam o nosso dia a dia com segurança e comprometimento. Parabéns a todos os motoristas. Além de homenagear essa profissão tão importante, né, reforçamos a necessidade de manter atitudes seguras em cada dia. Como a gente não pode deixar de falar que o mais importante de tudo é a vida de vocês, né, a vida de cada um que está aí escutando essa mensagem, não poderíamos deixar de falar de segurança, porque vocês passam a maioria do tempo dentro do caminhão, executando, né, fazendo o que vocês escolheram para a vida de vocês, que é tão... que sentem tanto orgulho, porque foi o que vocês escolheram, né? Então, qual a atitude de segurança você considera mais importante para garantir uma viagem tranquila e sem acidentes? Aí ele fala aqui, ó, respeite os limites e a sinalização. Mais do que conduzir um veículo, ser motorista é tomar decisões seguras a cada quilômetro. Respeitar os limites de velocidade é uma atitude que protege vidas. Quem é o responsável pela segurança de vocês? Quem é o responsável pela sua segurança, seu Josias? Você mesmo, né? Vocês mesmos que estão aí. Então, quem toma a decisão, o momento de decidir entre fazer o correto ou não, está nas mãos do motorista. E como vocês são responsáveis e sabem que precisa retornar, porque tem alguém te esperando em casa, vai tomar a decisão certa. Uma delas é respeitar o limite de velocidade. Nunca dirija com sono ou fadiga. O cansaço pode comprometer sua capacidade de reação. Se sentir sono ou sinais de exaustão, pare em um local seguro e descanse antes de continuar a viagem. A gente vem falando sobre isso também. Então, está nas suas mãos aí decidir. A tecnologia existe para ajudar, né? Aquela câmerazinha lá que fica alertando vocês, né, de algum comportamento indesejável ou de sinais de fadiga. Mas a peça que vai parar é o motorista. Que vai fazer com que ele diga, não estou bem, é você. Pode até não ter sinal nenhum lá para a câmera. Você disfarçar tudo para a câmera, mas você vai sentir. Então, tome a decisão correta para chegar bem em casa, tá? Planeje sua viagem com segurança. Nenhuma entrega é mais importante do que retornar para casa com segurança. A responsabilidade no trânsito começa antes de ligar o veículo. Avalie os riscos, planeje a rota e compromisso com os procedimentos. Então, a gente precisa sempre, antes de iniciar a viagem, já, primeira coisa que se faz, analisar se está bem, né? Emocionalmente, fisicamente, verifica o caminhão, planeja a sua viagem, consulta o rotograma e vai em paz para o seu destino e volta com segurança também. Parabéns a todos os motoristas que fazem da segurança uma escolha diária. Nessa data, reconhecemos que mantém nossas operações em movimento com segurança, responsabilidade e cuidado com a vida. Então, vocês é que mantêm toda a engrenagem funcionando também. A gente aqui por trás fazendo com que tudo aconteça da melhor forma para vocês e vocês praticando tudo que vocês já sabem. E dando o resultado aí, que é voltar para casa, o principal resultado, voltar para casa seguro, inteiro, né, para abraçar quem você ama. O programa Na Mão Certa, né, que a gente tem um convênio, né, a gente é afiliado, vamos dizer, a Childhood, que é uma empresa, uma ONG, né, que trata da proteção de crianças e adolescentes, da exploração sexual contra crianças e adolescentes. E aí ele mandou também tudo hoje é parabéns, tá? Para vocês. E aí, ó, parabéns motoristas em cada trecho, em cada parada. Atenção e cuidado para proteger crianças e adolescentes da exploração sexual. Seu olhar atento e a sua atitude fazem a diferença. Então, o Luciano quer dar uma palavrinha aqui sobre isso também? Bom dia, pessoal. Bom dia quem está na sala, bom dia quem está na live. Acho que esse tema é um tema que é bem falado aqui dentro da LVA, né? Vocês sabem que a gente comenta constantemente. A gente tem o tema do programa Na Mão Certa,
dentro do nosso cronograma anual, a gente sempre fala sobre ele, é sobre o cuidado da criança e do adolescente. O motorista, ele sempre tem esse trabalho em cima do motorista devido à sua vulnerabilidade. A oferta que existe, né? Na verdade, onde você para estacionar, para pernoitar, existe a oferta. Alguns lugares muito mais críticos, né? Mas aqui a gente vem falar sobre o que Ana falou, né? O seu olhar atento e a sua atitude fazem a diferença. Essa aqui é uma homenagem que o programa Na Mão Certa, o Chaiudo, vem trazer para vocês, desejando parabéns nesse dia 25 de julho, sobre o cuidado que vocês têm tido. E aí, a nossa responsabilidade em zelar pela inocência da criança e do adolescente. Respeitar, porque a gente sabe que apenas 8,5% dos casos são denunciados e 91,5% não são falados, porque a maioria das vezes, quando acontece algum abuso, é por causa que está no seio familiar, ou é um vizinho, ou é um parente muito próximo, e aí o risco iminente de expor alguém evita a denúncia. Mas aí, hoje, a gente vem homenagear vocês, que em cada trecho, em cada parada, atenção e cuidado para proteger crianças e adolescentes da exploração sexual. Então, mesmo se vê alguma oferta, se vê algum ambiente deste, não vá, porque a gente sabe que é muito crítico e a gente não queria, né, que isso chegasse em nossas filhas e em nossos filhos. Então, que a gente possa respeitar e proteger aqueles que estão nas estradas também. Deus abençoe no seu dia aí, 25 de julho, Dia do Motorista. Um abraço. A gente sabe que vocês podem contribuir muito com isso aí, né? O número que a gente tem que dedicar é o número 100 para fazer a denúncia de casos como esse, que a gente não quer que ninguém passe, né? As crianças são crianças e elas precisam viver aquele momento como crianças, adolescentes, né? E não se expor a essas situações aí que muitas vezes é imposto por adultos, né? Em busca de dinheiro, em busca de alguma coisa em troca. Então, fiquem atentos. A gente está aqui, quando você disca para o número 100, não quer discar para o número 100, fala com a gente, que a gente liga para a gente que a gente denuncia. Não se identifica a pessoa que está lá denunciando, não precisa se identificar. Tem por trás uma equipe totalmente treinada, bem experiente, que vai levar esse assunto à frente e tratar daquela situação pontualmente, tá? Sem que ninguém fique exposto. Vocês receberam no grupo isso aí, né? Essa semana, várias felicitações aí no dia, foi no sábado, né? Se eu não me engano. No sábado aí vocês receberam várias homenagens aí do Dia do Motorista. Eu estou aqui com alguns motoristas presentes. Mas eu queria chamar aqui Valdir. Valdir, vem cá. Está aqui pertinho. Vem. Só para ele dar o depoimento dele, representando vocês, tá certo? Por que você escolheu, Valdir, ser motorista? Me diga aí. Uma surpresa, tá? Não estava nada combinado. Não. Por que você escolheu? Diga aí. Como foi que começou a sua... Fique bem à vontade. Criança. Desde criança que eu via os motoristas, né, dirigindo, andando, e aí criou aquela paixão, infelizmente me envolvi. Tá bom, graças a Deus, é o que eu gosto de fazer. Até hoje estou bem. Muito bom. E teve alguém da família que lhe incentivou? Você se espelhou em alguém ou foi não? Foi sua decisão? Não, foi minha própria decisão mesmo. Foi. Que bom, né? Palmas para Valdir, minha gente. Muito bem. Parabéns, né? Também. Denival. Você, Denival, tem alguma história assim? Vem cá contar pra gente. Venha. Vamos contar, por que você escolheu essa profissão maravilhosa, que move o mundo, né? Se não tiver vocês aí, tudo para. A gente já viu isso acontecer na prática. Bom dia. Isso foi de criança também, né? Infância, quando a gente brincava com aquela relatinha, puxando a relatinha na cordinha, e sonhei trabalhar, né, como motorista. Meu pai sempre me orientava a não ir trabalhar de motorista, né? Que meu pai era muito rígido, ignorante demais, mas eu segui a profissão, trabalhei na Jolivan, trabalhei na JSL, foi sonho e consegui. Muito bom. E hoje estou aqui. Parabéns para ele também, gente. Obrigado. Palmas aí para ele. Então,
Marconi, vem cá, que você é o mais jovem aqui. Vamos aqui contar. Por que você escolheu essa profissão tão digna, né? Que é ser motorista? Eu escolhi também através do meu pai, né? E meu pai, toda a vida, ele foi motorista e sempre eu ia levar a janta dele e ficava com ele lá no ônibus o tempo todo com ele, até largar. Até os colegas dele diziam, mas rapaz, manda esse menino para a escola, manda esse menino embora para casa. Não sei. Disse, não, ele vai para a escola de manhã, manda ele ir, mas ele quer acompanhar o sofrimento do pai dele, então ele fica aí. Ele trabalhou muitos anos na Vera Cruz e eu disse a ele, olha, meu pai, um dia quando eu crescer, eu vou trabalhar na mesma empresa que o seu trabalho. Ele, pense em outra coisa, meu filho, não vá não. E depois de muitos anos, eu trabalhei lá, ainda passei uns 6 anos lá. E eu disse, Luciano, disse o senhor, naquela época que eu ia trabalhar um dia lá, aí hoje ele está aposentado, né, está em casa, e eu estou por aqui. E é assim, é a profissão que eu amo fazer. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Marcos, quer falar da sua experiência? Fala aqui com a gente. Por que você escolheu aí? Bom dia, pessoal. Essa profissão ela é realmente incentivada pelos pais, né? De certa forma, porque a educação, o filho se espelha nos pais. E meu pai também era carreteiro, né? Embora a gente sempre, com muitos irmãos, o pai era tímido, foi 12 filhos, né? E aí, 6 homens. E desses homens a gente realmente brincava em conjunto, fazendo carrinhos de lata, como os companheiros fizeram aí. E nessas brincadeiras, carrinho de lata, a gente vai se apaixonando pela profissão, vendo o pai executando ela com muita responsabilidade, e a gente termina tendo orgulho daquilo e querendo se espelhar nos pais, né? Não é falta de estudo, todo mundo teve a oportunidade de estudar, eu tenho uma boa formação, tenho um nível superior, tenho pós-graduação, já caí em vários segmentos, já fui gerente, já fui várias coisas. E, entretanto, vai, não vai, eu volto para o tapete preto, como diz o Pedro Ibino no vídeo, né, no filme, a estrada é mágica. E, sem querer, a gente volta e retorna para ela com a maior paixão, fazendo um serviço com responsabilidade, com orgulho, com muita presteza, trazendo sempre o zero acidente. E isso é o que importa para a gente, e não é só a empresa, é nossos familiares que nos esperam e quer que sejamos sempre, tenhamos sempre esse retorno para nossas casas. Okay? Bom dia a todos. Arrasou. Agora, nosso monitor, venha cá falar a sua história. Venha. Bom dia a todos. Na verdade, eu não queria falar mesmo, não, eu estou meio rouco mesmo. Estou com a garganta inflamada. A direção, na verdade, na minha família, não tinha motorista. Então, surgiu, de repente, eu já trabalhei em outros segmentos, e quando eu comecei a dirigir, foi através de um socorro. Eu trabalhava como escriturário da usina Trapiche, e um operador, ele queimou-se no engenho, e não tinha quem socorresse ele. E lá tinha no engenho tinha um carro lá, o Fiat 147. Então eu peguei o Fiat para fazer socorro desse operador. Quando eu fiz o socorro, levei para Sirianhé, aí de lá eu tomei gosto para querer dirigir. Então comecei a pegar em caminhão. Na verdade, ninguém nunca me ensinou a dirigir. Eu também nunca aprendi, né? Todos os dias a gente aprende, porque uma coisa que eu sempre aconselho na direção é quando um dia você perder o medo daquilo que faz, ele vai te dominar. É sempre colocar em nossa mente que nunca sabemos de nada, todos os dias estamos aprendendo, e bater o nosso recorde, eu acho que é dever de cada um de nós melhorar. Hoje, comemorando esse dia dos motoristas, eu parabenizo cada um dos motoristas que fazem parte da RVA, uma empresa que se preocupa com os seus profissionais. Os treinamentos que os senhores têm aqui são treinamentos excepcionais, treinados por pessoas que realmente se dedicam a passar o melhor, a dar o recado de uma maneira clara e bem objetiva. Sei que existem dificuldades, elas nunca irão deixar de existir. A estrada não é fácil. Todos os dias precisamos sempre superar. Superação ainda é o segredo. Saber que iremos enfrentar dificuldade faz parte da nossa missão e da função de motorista. A gente aprende que cada uma pessoa que vem trabalhar em uma empresa, em um determinado lugar, ele chega pela manhã, ele cumpre o seu horário, sua jornada de trabalho, e à noite vai para a sua casa, vai para a sua família. E o motorista é diferente. Ele sai e a cada minuto ele vai se distanciando de quem mais ele ama e quem depende dele daquela função. Por isso, mais uma vez,
parabenizo cada um de nós. Me coloco como motorista porque eu nunca deixei de ser e nunca irei deixar, que Deus não vai deixar isso acontecer, né? Deus abençoe a todos os senhores e parabéns mais uma vez pela dedicação de cada um e que esse dia não fique simplesmente lembrado no dia 25, mas que todos os dias é dia do motorista. Você sabia que toda madrugada tem um motorista funcionando um caminhão e nem sempre ele tem o privilégio de desligar ele à noite? Entristecidamente, isso acontece, porque uma curva do caminho tem levado a vida de cada um. Por isso, vale a pena a gente trabalhar com excelência, vale a pena seguir os segmentos que são repassados e saber que lá atrás existe alguém nos esperando de braços abertos para nos receber. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Palmas, gente, para ele. Palminhas aí, vocês que estão na live. Vamos aplaudir aqui os nossos participantes aqui que contaram suas experiências. Temos aqui agora na live 53 participantes. Eu também quero parabenizar a todos, né, que estão aí do outro lado da telinha, os presentes aqui. Depois de muito tempo, aí, eu acho que com uns uns 30 anos de idade, eu descobri que o meu avô era motorista. Eu acho que estava no DNA. Então, foi a minha vida toda trabalhando com motoristas, né? Ensinando-se. Por onde eu passei, deixei pelo menos uma sementinha no coração de alguém que, para trabalhar com essa profissão digna, né, respeitada, como o Marcos falou, não é quem não tem instrução que vai ser motorista, ao contrário, vocês que não puderam ir para uma faculdade, como ele falou, tem um outro tipo de instrução, conhece a vida, né? Tem a experiência no dia a dia, então, às vezes, tem mais conhecimento do que aquele que está lá formado dentro do escritório e trabalhando. Então, o que está na rua, que está enfrentando tudo, que está vendo as paisagens maravilhosas, são vocês, né? São diferentes. Então, para mim, todo o meu respeito, né, e admiração para quem não conhecia meu avô, infelizmente, mas conheço vocês e trabalhei já com muitos, né, motoristas e trabalho hoje com vários muito competentes, que gostam do que faz, né? Problemas a gente tem até na nossa casa. Os 5 dedos das mãos são diferentes. Cada um pensa de uma forma diferente. E a gente precisa agir de forma diferente com cada um que age diferente também, para que a gente fique bem. Porque quando a gente está com raiva, quando a gente está irritado com alguma coisa e não resolve aquilo com quem deve resolver, só você que está sendo prejudicado. A raiva está dentro de você, né? O problema está com você. Repassa isso para outra pessoa e resolve. Isso daí a gente vê na vida toda. Então, na profissão tem problemas, na minha profissão tem problemas, quem é dono de casa e fica em casa também tem problemas, né, ou dona de casa. Então, isso aí a gente vai ter a vida toda. Mas o que a gente precisa aproveitar é vir trabalhar gostando do que você faz. E fazer com excelência, como o senhor Amaro falou. Para que tudo que você faça seja feito da melhor forma, né? Tenha um resultado perfeito. Qual é o resultado perfeito para um motorista? Sair de casa, ligar seu caminhão de madrugada, tem muita gente dormindo ainda, né? Ao amanhecer, você já está lá pronto para sair, para viajar, para fazer sua entrega, em qualquer segmento que eu falo, né? E voltar para casa com segurança. Esse daí é o objetivo. Sempre será, tá? Então, meus parabéns para vocês também. Palminhas aí para vocês. Palminhas aí para vocês também. Vamos botar um vídeo aqui agora. Fica aí atento.
Essa é uma data simbólica, mas como já foi dito, todos os dias é dia do motorista. Todos os dias são nossos dias. A gente é que faz o dia diferente, o dia ficar diferente, né? Então, parabéns para todos nós, né?